on the timber. Yeah, looks alive. Carl Powell servira na Guarda Costeira dos Estados Unidos por 12 anos, lotado na base de Coos Bay, na costa sul do Oregon. E em todos esses anos, ele nunca tinha visto uma tempestade como a que se formou naquela tarde de novembro. O céu assumiu a cor de hematomas antigos, roxo, preto e cinza, tudo misturado, e o vento veio uivando do Pacífico com uma fúria que sacudia as janelas da estação e fazia equipamentos soltos rolarem pelo pátio de concreto. O Serviço de Meteorologia vinha monitorando o sistema por 3 dias, observando-o ganhar força enquanto avançava em direção à costa. E quando finalmente tocou o solo, as ondas já atingiam 6 metros de altura, com previsões de que subiriam ainda mais. Carl estava na sala de operações, ao lado de sua equipe, observando as telas de radar pulsarem com faixas de verde, amarelo e um vermelho raivoso, ouvindo os canais de emergência cheios de estática que crepitavam com chamados de socorro de barcos de pesca apanhados longe demais quando a tempestade atingiu. A capitão-tenente Sarah Brennan coordenava a resposta, sua voz calma e controlada, apesar do caos que se formava lá fora, direcionando as equipes disponíveis para as situações mais críticas primeiro. A equipe de Carl foi designada para a lancha de salvamento motorizada estacionada na baía, uma embarcação de 14 metros projetada especificamente para operações em tempo severo, e ele já havia feito essa rota dezenas de vezes, resgatando pescadores de barcos avariados, rebocando embarcações de volta ao porto, procurando por sobreviventes em condições que aterrorizariam a maioria das pessoas. A equipe se reuniu rapidamente na sala de equipamentos, vestindo seus trajes secos laranja-vivos sobre os uniformes, verificando as vedações nos pulsos, tornozelos e pescoço, garantindo que tudo estivesse à prova d'água, porque em águas tão frias, a hipotermia poderia matar em minutos. Os colegas de equipe de Carl eram homens com quem ele trabalhava há anos, pessoas em quem confiava sua vida toda vez que saíam para condições perigosas. Havia Derek Simmons, o engenheiro do barco, um homem robusto de Idaho que conseguia consertar qualquer problema mecânico com nada além de fita adesiva e determinação. Martin Fisher servia como navegador, um cara quieto de Wisconsin que tinha uma habilidade quase sobrenatural de ler o oceano e encontrar passagens seguras em condições impossíveis. O jovem Tommy Vasquez era o membro mais novo da equipe, com apenas 23 anos, ansioso e capaz, mas ainda aprendendo as duras lições que só a experiência poderia ensinar. Eles lançaram a lancha de salvamento em condições que extrapolavam os limites do que até mesmo as equipes da Guarda Costeira consideravam aceitável, com a embarcação batendo com força nas depressões entre as ondas e subindo as faces de vagas que se erguiam sobre eles como muralhas móveis de água escura. A chuva vinha na horizontal, impulsionada por ventos que gritavam pela superfície, reduzindo a visibilidade a quase nada, apesar dos potentes holofotes montados no barco. Carl estava no leme, com as mãos agarradas ao volante, sentindo cada tremor e impacto enquanto o barco lutava contra a tempestade, seguindo as coordenadas que o comando havia fornecido para um barco de pesca que perdera a energia e estava à deriva em direção às rochas. Eles encontraram o barco de pesca a 5 quilômetros da costa, balançando impotente no mar agitado, e passaram 90 minutos em condições que assombrariam os sonhos de Carl por semanas, finalmente conseguindo prender um cabo de reboque e iniciando a lenta e perigosa jornada de volta às águas protegidas da baía. O sol estava se pondo em algum lugar além das nuvens de tempestade, transformando o mundo em tons de cinza e cinza mais escuro, quando o rádio crepitou com uma nova transmissão que fez com que todos na cabine de comando ficassem quietos e imóveis.
Era o piloto de um helicóptero da Guarda Costeira que estava realizando uma busca mais ao norte. Sua voz tensa com algo que poderia ser confusão ou incredulidade. Ele relatou ter avistado o que parecia ser uma pessoa agarrada a um grande pedaço de destroços a cerca de 13 quilômetros da costa, cavalgando as ondas em uma área onde nenhuma embarcação havia sido reportada como desaparecida, nenhum pedido de socorro havia sido recebido. O helicóptero não podia tentar um resgate nessas condições. Os ventos tornavam perigoso demais descer um cesto. Então, eles precisavam de uma equipe de barco para investigar e resgatar quem quer que estivesse lá fora, sozinho na tempestade. A voz da capitão-tenente Brennan chegou pelo rádio com novas ordens, direcionando a equipe de Cal para entregar o reboque do barco de pesca a outro barco e prosseguir para as coordenadas que o helicóptero havia fornecido. Carl confirmou a transmissão e alterou o curso, empurrando a lancha de salvamento para noroeste, em mares cada vez mais violentos, para longe da proteção da costa e para o oceano aberto, onde a força total da tempestade podia martelar sem obstrução. As ondas haviam crescido para 7,5 metros quando chegaram à área de busca. Montanhas rolantes de água que levantavam o barco bem alto e depois o deixavam cair em vales onde o vento parecia desaparecer por um momento antes de rugir de volta com violência renovada. Martin estava ao lado de Carl na estação de navegação, gritando correções de curso, observando as coordenadas do GPS se aproximarem da localização que o helicóptero havia relatado. Derek e Tommy estavam no convés, presos por cabos de segurança, vasculhando a escuridão com holofotes que mal penetravam a chuva e o spray. Foi Tommy quem avistou primeiro, sua voz jovem falhando um pouco enquanto gritava acima do vento, apontando para bombordo em direção a algo escuro que subia e descia com as vagas. Cal manobrou o barco cuidadosamente, lutando para manter o controle enquanto a lancha de salvamento rolava e arfava, focando os holofotes no que quer que estivesse lá na água agitada pela tempestade. O que eles viram não fez sentido a princípio. O cérebro humano lutando para processar a imagem impossível, iluminada pelos feixes brancos e ásperos. Havia destroços, certamente uma seção maciça do que parecia ser um cais ou pier. Tábuas desgastadas unidas por vigas grossas, cavalgando as ondas como uma jangada rústica. Mas agarrado a esses destroços, havia algo que não poderia estar ali. Algo que não deveria existir fora de histórias de fogueira e fotos borradas em sites de conspiração na internet. Era enorme, muito maior que qualquer humano, com braços grossos como troncos de árvore enrolados em uma das vigas, e seu corpo estava inteiramente coberto por pelos escuros que pendiam em tufos molhados e emaranhados, escorrendo água enquanto os destroços subiam a cada vaga. O primeiro pensamento de Carl, a parte racional de sua mente tentando desesperadamente dar sentido ao que seus olhos estavam vendo, foi que devia ser um urso, de alguma forma arrastado para o mar durante a tempestade, agarrando-se aos destroços em uma tentativa desesperada de sobreviver. Mas enquanto o holofote se mantinha firme na figura, enquanto o barco se aproximava e os detalhes se tornavam mais claros, essa explicação se desfez como areia na arrebentação. As proporções estavam todas erradas para um urso. Os membros muito longos, o torso muito largo e ereto. E quando a criatura virou a cabeça em direção à luz, quando Carl viu o rosto capturado naquele feixe brilhante, seu sangue gelou de uma forma que não tinha nada a ver com a tempestade de novembro. O rosto não era humano, mas também não era exatamente de um animal, algo impossivelmente preso entre os dois, com uma arcada supraciliar pesada sombreando olhos, que refletiam o holofote com um brilho âmbar.
O nariz era largo e achatado, a mandíbula maciça e poderosa, e a expressão naquele rosto, enquanto encarava o barco que se aproximava, era de puro terror primitivo. A criatura abriu a boca e emitiu um som que cortou até mesmo o uivo do vento, um grito que não era nem humano nem animal, uma vocalização que carregava notas de medo e raiva e algo mais que Carl não conseguiu identificar, mas que fez seu estômago se contrair com um pavor instintivo. A voz de Derek veio do convés, tremendo um pouco. Que diabos é essa coisa? Carl, o que é isso? Carl não tinha resposta porque sua mente se recusava a aceitar o que estava vendo, ainda procurando por uma explicação racional que desse sentido ao impossível. Mas não havia explicação, nenhuma razão lógica para o que se agarrava àqueles destroços a 13 quilômetros da costa, no meio de uma tempestade de novembro. A criatura era real, estava ali, estava olhando diretamente para eles com aqueles olhos âmbar brilhantes, e cada instinto no corpo de Carl gritava para ele virar o barco e fugir daquela coisa o mais rápido que os motores pudessem empurrá-los. Mas eles eram da guarda costeira. Haviam feito um juramento de prestar ajuda a qualquer um em perigo, independentemente do risco. E o que quer que essa criatura fosse, estava claramente em apuros, agarrada a destroços em mares que eventualmente a arrancariam e a arrastariam para as profundezas. Carl tomou a decisão em uma fração de segundo, sabendo, mesmo ao dar as ordens, que poderia estar cometendo um erro terrível, dizendo a Derek e Tommy para se prepararem para uma operação de resgate, para aprontar a rede de resgate, para se aproximar dos destroços pelo lado a favor do vento, onde teriam mais controle. A lancha de salvamento se aproximou, os motores lutando para manter a posição contra o vento e a corrente, e Carl podia ver a criatura mais claramente agora no brilho do holofote. Era maciça, facilmente com 2,5 metros ou 3 de altura, mesmo em sua posição encurvada nos destroços, com ombros que deviam ter mais de 1 metro de largura. O pelo que cobria seu corpo era marrom escuro ou preto grosso e áspero, pendendo em pesadas cordas molhadas. Suas mãos eram enormes, com dedos grossos como salsichões enrolados na viga de madeira. E Carl podia ver os músculos poderosos se contraindo e flexionando sob o pelo encharcado enquanto a criatura mudava sua pegada a cada onda. O cheiro os atingiu quando chegaram a menos de 10 metros. Um fedor tão avassalador que Tommy se curvou sobre a amurada e vomitou, apesar do traje seco e das horas de treinamento projetadas para preparar as equipes da guarda costeira para qualquer situação. Era o cheiro de morte e decomposição, de coisas apodrecendo em lugares escuros, de carne estragada e dejetos e algum odor almiscarado de animal, tudo combinado em um fedor tão poderoso que parecia quase sólido, uma presença física que invadia as narinas, a garganta e os pulmões. Os olhos de Carl lacrimejaram e seu estômago revirou, mas ele manteve as mãos firmes nos controles, aproximando ainda mais o barco, observando a criatura observá-los com aqueles olhos âmbar que continham uma inteligência que era profunda e fundamentalmente errada. Derek e Tommy lançaram a rede de resgate, um grande cesto de malha que podia ser baixado na água e depois içado de volta a bordo, projetado para recuperar pessoas muito feridas ou exaustas para subir a bordo por conta própria. O plano era simples na teoria: aproximar a rede o suficiente para que a criatura pudesse se agarrar. Depois puxar tanto a rede quanto a criatura para fora da água e para o convés, onde poderiam prestar socorro e descobrir com o que diabos estavam lidando. Mas a criatura tinha outras ideias. Assim que a rede espirrou na água ao lado dos destroços, enquanto Derek gritava palavras de encorajamento nas frases padrão usadas para resgates na água, o comportamento da criatura mudou completamente. O terror que era visível em sua postura se transformou em outra coisa,
algo agressivo e violento. Ela soltou a viga e se lançou em direção ao barco com uma velocidade que parecia impossível para algo tão grande, sua boca se abrindo para soltar outro daqueles gritos terríveis, seus braços se estendendo com clara intenção hostil. Os destroços se inclinaram perigosamente com a mudança de peso da criatura, e por um momento Cal pensou que ela cairia na água, mas em vez disso, ela usou a plataforma inclinada para se lançar em direção à lancha de salvamento, cobrindo a distância em um único salto poderoso que deveria ser fisicamente impossível. A criatura atingiu a lateral do barco com uma força tremenda, suas mãos agarrando a amurada, seu peso fazendo a embarcação adernar em um ângulo perigoso. Martin foi jogado do outro lado da cabine de comando, batendo na antepara com um grito de dor. Carl lutou com os controles, tentando compensar a súbita mudança de equilíbrio, mas a criatura estava subindo agora, se puxando para cima e por cima da amurada com aqueles braços impossivelmente fortes, e o cheiro se intensificou, a ponto de a visão de Carl realmente embaçar com as lágrimas que escorriam de seus olhos. Tommy era o mais próximo de onde a criatura passou pela lateral. E ele cometeu um erro fatal, nascido da juventude e da inexperiência, estendendo a mão para tentar ajudar, em vez de recuar para a segurança. A mão da criatura disparou mais rápido do que os olhos de Carl podiam seguir. Aqueles dedos maciços se fechando ao redor do braço de Tommy, logo acima do cotovelo, e mesmo sobre o vento, Carl ouviu o som de osso quebrando. Um estalo como um tiro de revólver. Tommy gritou, um som agudo e fino de pura agonia, e a criatura o puxou para frente com uma força casual, levantando o jovem completamente do convés como se ele não pesasse nada. Derek estava gritando algo. Carl podia ver sua boca se movendo, mas as palavras se perderam no caos. E então Derek estava mergulhando em direção ao armário de equipamentos, onde guardavam os sinalizadores de socorro e o equipamento de emergência. A criatura arremessou Tommy pelo convés como uma criança que descarta um brinquedo quebrado. E o corpo do jovem atingiu a amurada oposta com uma força doentia antes de cair pela lateral na água negra abaixo. Carl abandonou os controles e pegou o rádio, suas mãos tremendo tanto que mal conseguia apertar o microfone. E ele estava gritando, chamando Mayday, dando sua posição, tentando descrever o que estava acontecendo, embora as palavras soassem insanas, mesmo enquanto saíam de sua boca. A lancha de salvamento estava agora à deriva, de través para as ondas, sem ninguém no leme, e uma grande vaga os atingiu de lado, enviando uma cascata de água verde pelo convés. A criatura parecia indiferente à água, mantendo o equilíbrio com uma facilidade que falava de conforto neste ambiente, e se virou para Carl com aqueles olhos âmbar, cheios de raiva e algo que poderia ser fome. Deu um passo à frente e as placas do convés gemeram sob seu peso. E Carl podia ver detalhes agora que sua mente catalogaria e carregaria para sempre. A maneira como a água escorria do pelo emaranhado em filetes, as cicatrizes que cruzavam o torso da criatura em linhas pálidas, os dentes amarelados visíveis por trás dos lábios repuxados, os dedos com unhas pretas que eram quase garras. Derek emergiu do armário de equipamentos com uma pistola de sinalização nas mãos, e ele não hesitou, apontando a arma para a criatura e disparando a queima-roupa em seu peito. O sinalizador atingiu a criatura em cheio no externo e se acendeu com uma luz vermelha brilhante, o fósforo queimando a milhares de graus, e o grito da criatura desta vez foi de pura dor, um som tão alto e terrível que Carl o sentiu em seus ossos. A criatura cambaleou para trás, arranhando o sinalizador em chamas cravado em seu peito, e Derek disparou novamente. Este tiro atingindo a criatura no ombro, adicionando um segundo ponto de luz escaldante ao primeiro. Mas em vez de afugentar a criatura do barco, a dor pareceu enfurecê-la ainda mais.
Ela avançou sobre Derek com uma velocidade aterrorizante, apesar dos sinalizadores em chamas. E Derek tentou se esquivar, mas não havia para onde ir no convés oscilante. A criatura o pegou com um braço varredor, o impacto levantando Derek completamente do chão e o arremessando contra a janela da cabine de comando. O vidro de segurança se estilhaçou em 1000 pedaços e Derek desapareceu pela abertura, seu corpo caindo em algum lugar dentro da cabine de comando com um baque surdo. Carl estava se movendo sem pensamento consciente, pura adrenalina e treinamento assumindo o controle, pegando o machado de emergência de seu suporte na antepara e o erguendo enquanto a criatura se virava para ele. A lancha de salvamento balançou com outra onda e os pés de Carl escorregaram no convés molhado, mas ele manteve o machado. Sabendo que era a única arma que tinha, sabendo que provavelmente morreria nos próximos segundos, mas determinado a cair lutando. Então o barco balançou violentamente, atingido por uma onda maior que as outras, e a criatura perdeu o equilíbrio por um momento, aqueles braços maciços girando para se equilibrar. Carl viu sua chance e balançou o machado com toda a sua força, mirando no torso da criatura. Mas seu próprio apoio era instável e o golpe errou o alvo, a lâmina do machado resvalando no ombro da criatura em vez de cravar fundo. Foi o suficiente para tirar sangue. No entanto, uma linha escura aparecendo onde a lâmina cortou o pelo e a pele. E a criatura rugiu novamente, aquele som terrível, e deu um tapa no rosto de Carl com uma violência casual. O mundo ficou branco, depois preto, e branco de novo, e Carl se viu de costas no convés, seu rosto uma massa de dor, sangue enchendo sua boca, de onde seus dentes haviam cortado o interior de sua bochecha. Ele podia sentir o gosto de cobre e sal. Podia sentir a água fria encharcando seu traje seco, onde as placas do convés estavam alagadas, e percebeu com surpresa distante que ainda estava vivo, ainda consciente. A criatura estava se afastando dele em direção à popa, e por um momento Carl pensou que estava indo embora. Pensou que talvez a tivesse machucado o suficiente para afugentá-la, mas então ele viu para o que a criatura estava olhando e um novo horror substituiu o antigo. Havia mais deles na água. Carl podia vê-los claramente nos holofotes que ainda brilhavam da superestrutura do barco, formas escuras e maciças nadando através das ondas com braçadas poderosas, cabeças rompendo a superfície para revelar rostos como o que havia subido a bordo, olhos âmbar brilhando na luz. Havia pelo menos 4 deles, talvez mais, movendo-se pela água como se pertencessem ali, como se o oceano fosse seu lar natural, e eles estavam convergindo para a lancha de salvamento de múltiplas direções. A criatura no convés fez um som diferente dos gritos, uma série de latidos profundos e guturais que se espalharam pela água, e as criaturas nadando responderam com vocalizações semelhantes. E Carl percebeu com uma certeza nauseante que eles estavam se comunicando, coordenando, trabalhando juntos com uma inteligência que os tornava infinitamente mais perigosos do que simples animais. A criatura moveu-se para a amurada da popa e mergulhou do barco sem hesitação, desaparecendo em uma vaga com quase nenhum respingo. E Carl ficou sozinho no convés com o vento e a chuva e o conhecimento de que algo terrível estava prestes a acontecer. Ele se levantou, usando a amurada como apoio, sua cabeça girando com o golpe que havia levado, e cambaleou em direção à cabine de comando, para onde Martin e Derek haviam desaparecido. A cabine de comando era uma bagunça. Vidro por toda parte, equipamentos arrancados de seus suportes, e Martin estava se arrastando lentamente em direção ao rádio, um braço pendendo inutilmente, claramente quebrado. Derek jazia imóvel perto da estação do navegador, sua cabeça dobrada em um ângulo que Carl sabia que estava errado. Sabia que significava morte, e Carl sentiu algo dentro dele quebrar ao ver o corpo de seu amigo.
Mas não havia tempo para o luto, porque o barco estava balançando violentamente agora, não pelas ondas, mas por outra coisa, por impactos contra o casco, regulares, rítmicos e deliberados. As criaturas estavam atingindo o barco por baixo, golpes poderosos que sacudiam toda a embarcação, e Carl podia ouvir o som do metal gemendo sob o estresse. Ele alcançou Martin e o ajudou a se levantar, e juntos eles tropeçaram até o rádio, e Martin estava tentando falar, mas o sangue continuava saindo de sua boca, tornando suas palavras molhadas e incompreensíveis. O rádio ainda estava funcionando, milagre dos milagres. E Carl pegou o microfone e deu sua posição novamente. Gritou que estavam sob ataque, que precisavam de assistência imediata, que Tommy estava na água, que Derek estava morto, que havia criaturas, múltiplas criaturas. E ele sabia que parecia louco, mas não se importava, porque era tudo verdade. Cada palavra, impossível. A voz que respondeu foi da capitão-tenente Brennan. E ela estava fazendo perguntas, tentando entender, dizendo-lhe que a ajuda estava a caminho. Mas suas palavras soavam distantes e sem importância em comparação com a realidade imediata da situação. Outro impacto, mais forte que os outros, e desta vez Carl ouviu o som inconfundível do casco se rompendo, metal rasgando, água entrando. A lancha de salvamento adernou subitamente para bombordo, o convés inclinando-se em um ângulo que só poderia significar danos catastróficos. E Carl soube com certeza absoluta que o barco estava afundando, que as criaturas haviam rasgado um buraco no casco reforçado, que eles tinham talvez 2 minutos antes que o oceano reivindicasse a embarcação por completo. Ele puxou Martin em direção à porta, em direção ao convés, em direção à balsa salva-vidas, que estava montada em um container de liberação rápida à meia nau. E eles deram talvez 3 passos antes que o barco virasse completamente, a amurada de bombordo afundando, água verde inundando o convés e entrando pelas janelas estilhaçadas da cabine de comando. Carl perdeu o controle de Martin, perdeu o equilíbrio, sentiu o mundo virar de lado enquanto a lancha de salvamento emborcava. E então ele estava na água. O frio o atingindo como um golpe físico apesar do traje seco, as ondas se fechando sobre sua cabeça e o puxando para a escuridão. Ele lutou para chegar à superfície, seus pulmões queimando, e rompeu para o ar, o spray e o vento uivante. A lancha de salvamento estava de lado, o casco visível nos holofotes que ainda brilhavam debaixo d'água, criando um brilho verde misterioso sob a superfície. E Carl podia ver Martin agarrado a uma seção da amurada que ainda estava acima da água, seu rosto branco de choque e dor. Carl nadou em direção a ele, lutando contra a corrente e as ondas, e chegou ao barco emborcado e agarrou a mesma amurada, puxando-se parcialmente para fora da água, ofegante. Foi quando ele viu Tommy, ou o que restou de Tommy, e desejou imediatamente não ter olhado. O jovem flutuava de bruços a 6 metros de distância, seu traje seco laranja-vivo completamente rasgado, e a água ao seu redor estava escura com sangue que parecia preto no brilho dos holofotes. Enquanto Carl observava, paralisado de horror, algo emergiu ao lado do corpo de Tommy, uma das criaturas, e agarrou o cadáver com as 2 mãos e o puxou para baixo com facilidade casual, arrastando-o para as profundezas como um crocodilo pegando sua presa. Martin estava gritando. Carl podia ver sua boca aberta e as cordas saltando em seu pescoço. Mas o som se perdeu no vento. E então outra criatura emergiu bem ao lado de Martin, tão perto que Carl poderia ter estendido a mão e tocado. Ele teve uma visão clara do rosto da coisa nos holofotes subaquáticos. Viu a água escorrendo do pelo emaranhado. Viu os olhos âmbar se fixarem em Martin com foco predatório. Viu a boca se abrir para revelar dentes que foram projetados para rasgar carne. A criatura estendeu a mão quase gentilmente e colocou uma mão maciça no topo da cabeça de Martin
E então empurrou para baixo com força irresistível, afundando Martin sob a superfície, segurando-o lá apesar de sua luta. Carl soltou a amurada sem uma decisão consciente, algum instinto de sobrevivência superando todo o resto, dizendo-lhe que ficar perto do barco emborcado significava morte, que ele tinha que fugir, tinha que nadar por sua vida. Ele se lançou na escuridão, longe das luzes, longe das criaturas, nadando com braçadas desesperadas que o levaram pelas faces das ondas e para baixo nas depressões. E ele não olhou para trás porque não suportaria ver o que estava acontecendo com Martin. Não conseguiria processar a realidade de sua tripulação inteira morrendo da maneira mais horrível imaginável. Ele nadou até seus braços parecerem de chumbo, até suas pernas mal conseguirem chutar, até que o frio penetrou até mesmo o traje seco e sua temperatura corporal estava caindo para um território perigoso. A tempestade rugia ao seu redor, indiferente à sua luta, ondas o levantando e o derrubando, a chuva batendo em seu rosto até que ficasse dormente. Atrás dele, os holofotes da lancha de salvamento emborcada estavam ficando mais fracos à medida que o barco afundava. E à frente havia apenas escuridão e mais escuridão, e a certeza de que ele ia morrer ali, sozinho no oceano, morto pela exposição, se não pelas criaturas que haviam destruído seu barco e assassinado sua tripulação. Mas ele continuou nadando, porque era tudo o que podia fazer. Porque desistir significava afundar sob as ondas naquele momento. E alguma parte teimosa de Carl Powell se recusava a desistir, mesmo quando a morte parecia não apenas provável, mas inevitável. Sua mente estava começando a se fragmentar com o frio, os pensamentos se tornando desconexos e estranhos. E ele se viu pensando na festa de aniversário de sua filha 3 semanas atrás. Na maneira como ela riu quando abriu seu presente, no bolo de chocolate com cobertura rosa que sua esposa havia feito. E esses pensamentos pareciam mais reais do que o oceano ao seu redor, mais sólidos do que as ondas e o vento. Algo roçou sua perna debaixo d'água, e os pensamentos fragmentados de Carl voltaram a um foco terrível. A adrenalina percorrendo seu sistema mais uma vez, dando-lhe uma energia que ele não deveria ter. Ele chutou freneticamente, esperando a qualquer momento sentir aquelas mãos maciças se fecharem ao seu redor, ser puxado para as profundezas como Tommy e Martin, mas o contato não se repetiu. Talvez fossem destroços, ou algas, ou nada, mas a mente de Carl insistia que tinha sido uma das criaturas, perseguindo-o sob a superfície, brincando com ele antes de matar. Ele havia perdido todo o senso de direção, não tinha ideia se estava nadando em direção à costa ou para o mar aberto, e não importava, porque ele não sobreviveria muito mais tempo de qualquer maneira. Suas braçadas estavam ficando mais fracas, seus chutes menos frequentes, e o frio estava se tornando quase confortável agora, o que alguma parte distante de sua mente reconheceu como um sinal muito ruim, o início dos estágios finais da hipotermia. Ele parou de nadar e apenas flutuou por um momento, cavalgando as ondas, e pensou em sua esposa Sarah e sua filha Emma e seu filho Michael, e esperava que eles soubessem que ele havia morrido tentando salvar pessoas, que ele não havia desistido, que havia lutado até não haver mais com o que lutar. A onda que o levantou parecia maior que as outras, uma vaga maciça que o ergueu bem alto, e em seu pico, Carl viu luzes à distância, múltiplas luzes brancas dispostas em um padrão que sua mente entorpecida finalmente reconheceu como um navio. Ele tentou gritar, mas sua voz era pouco mais que um coachar. Tentou acenar, mas seus braços não se levantavam acima da água, e ele tinha certeza de que o navio passaria por ele, que nunca veria a cabeça de um homem balançando no oceano agitado pela tempestade. Mas a onda o levou para frente,
e depois outra onda e outra, e as luzes estavam se aproximando, e Carl percebeu que a corrente o estava levando em direção ao navio, em vez de para longe dele, que o puro acaso e os movimentos caóticos da água da tempestade estavam lhe dando uma última oportunidade impossível. Era um navio de pesca comercial, do tipo que trabalha nas águas profundas, longe da costa, e Carl podia ver membros da tripulação se movendo no convés. Podia vê-los apontando para algo na água, e ele usou o resto de sua força para chapinhar e fazer barulho, para chamar a atenção deles. Um holofote varreu as ondas e o encontrou. E então houve vozes gritando, e boias salva-vidas sendo jogadas, e um nadador de resgate caindo na água. E Carl foi agarrado por mãos fortes e puxado em direção ao navio, em direção à segurança, em direção à sobrevivência. Eles o içaram a bordo e tiraram seu traje seco e o enrolaram em cobertores de emergência e o colocaram na cabine aquecida. E o corpo de Carl começou a tremer incontrolavelmente enquanto tentava gerar calor, seus dentes batendo com tanta força que ele pensou que poderiam quebrar. O capitão do navio de pesca estava fazendo perguntas, tentando entender o que havia acontecido. E Carl tentou responder, mas as palavras não saíam direito. Seus lábios dormentes e pensamentos congelados, tornando a comunicação quase impossível. Ele conseguiu transmitir que seu barco havia afundado, que sua tripulação estava morta, que eles precisavam procurar na área. Mas quando o capitão perguntou o que havia causado o naufrágio, Carl se viu incapaz de dizer a verdade. Porque quem acreditaria nele? Quem aceitaria que a lancha de salvamento motorizada da Guarda Costeira dos Estados Unidos havia sido destruída por criaturas que não deveriam existir? Que sua tripulação altamente treinada havia sido morta por animais que pareciam Sasquatch ou Bigfoot, ou qualquer nome que as pessoas dessem às coisas em fotografias, borradas e programas de televisão da madrugada? A mente de Carl, mesmo em seu estado hipotérmico, entendeu que dizer a verdade o faria parecer louco, levantaria questões sobre sua estabilidade mental, potencialmente acabaria com sua carreira e o marcaria como não confiável. Então, quando o capitão insistiu por detalhes, Carl disse que houve uma colisão com destroços, que o barco havia emborcado no mar agitado, que ele não sabia o que havia acontecido com sua tripulação. O navio de pesca procurou na área por 2 horas, cruzando as coordenadas em um padrão de resgate padrão, mas não encontraram nada. Nenhum sobrevivente, nenhum corpo, nenhum destroço além de algumas peças de equipamento flutuantes que poderiam ter vindo da lancha de salvamento ou de qualquer outro lugar. As criaturas haviam desaparecido, sumido nas profundezas tão completamente como se nunca tivessem existido. E Carl observou os holofotes percorrerem a água vazia e soube que ninguém jamais acreditaria no que realmente havia acontecido, que ele era a única testemunha de algo que o mundo insistia ser impossível. Eles o levaram de volta à costa e os paramédicos o levaram às pressas para o hospital, onde passou 2 dias sendo tratado por hipotermia severa e exposição. A capitão-tenente Brennan o visitou no hospital, seu rosto marcado pela dor e pelo estresse, e ela pediu que ele contasse tudo o que havia acontecido. Carl abriu a boca para dizer a verdade, para descrever as criaturas e o ataque e a forma como haviam rasgado o casco do barco, mas algo o deteve, algum instinto de autopreservação. E, em vez disso, ele se ateve à história da colisão com destroços e do emborcamento. Os olhos de Brennan vasculhavam seu rosto, e Carl teve a sensação de que ela sabia que ele não estava contando tudo, que ela podia ver o trauma e o terror espreitando por trás de suas palavras cuidadosas, mas ela não insistiu. Ela lhe disse que o corpo de Derek havia sido recuperado por outra embarcação da Guarda Costeira, encontrado flutuando em seu colete salva-vidas a 5 quilômetros de onde a lancha de salvamento havia afundado, com o pescoço quebrado e o peito esmagado como se algo enorme tivesse espremido a vida dele.
Tommy e Martin ainda estavam desaparecidos, presumivelmente afogados, seus corpos provavelmente arrastados pela corrente ou presos nos destroços do barco. A investigação oficial concluiu que a lancha de salvamento havia sofrido uma violação catastrófica do casco por colisão com destroços da tempestade, que a tripulação havia agido admiravelmente na tentativa de resgatar uma pessoa presa em destroços flutuantes, que as condições climáticas extremas haviam contribuído para a tragédia, que a perda de 3 membros altamente treinados da guarda costeira era lamentável, mas não resultado de negligência ou erro. O relatório não fazia menção a criaturas ou ataques ou qualquer coisa que não pudesse ser explicada pelo tempo e pela má sorte. E Carl o leu. Assinou os documentos e não disse nada para contradizer as conclusões oficiais. Porque que evidência havia? A lancha de salvamento estava no fundo do oceano. Os destroços aos quais a criatura se agarrava haviam desaparecido. Os membros de sua tripulação que poderiam ter corroborado seu relato estavam mortos. A palavra de Carl, sozinha contra o peso do ceticismo racional, não era suficiente, nunca seria suficiente, e ele entendeu que dizer a verdade não realizaria nada, exceto destruir sua credibilidade e lançar dúvidas sobre todo o resto em seu relatório. Ele foi colocado em licença obrigatória por 6 semanas, obrigado a frequentar sessões de aconselhamento com um psicólogo especializado em traumas relacionados a operações de resgate. Carl cumpriu os rituais, respondeu às perguntas, descreveu seus sentimentos de culpa, perda e remorso de sobrevivente, mas nunca falou sobre o que realmente tinha visto. Nunca mencionou os olhos âmbar, ou o fedor terrível, ou a inteligência que havia testemunhado no ataque coordenado daquelas criaturas. A psicóloga finalmente o liberou para retornar ao serviço, observando em seu relatório que o suboficial Powell havia passado por um evento traumático, mas parecia estar processando-o de maneira saudável. Carl voltou a trabalhar na estação de Coos Bay, para a mesma sala de operações onde havia recebido as ordens para responder ao relato do helicóptero sobre uma pessoa em destroços, para a mesma sala de equipamentos onde sua tripulação havia se preparado para sua missão final. A guarda costeira havia fornecido uma nova lancha de salvamento para substituir a que havia sido perdida. E Carl ficou em seu convés e sentiu os fantasmas de seus companheiros de tripulação mortos ao seu redor. Ouviu a voz jovem de Tommy gritando da posição do holofote. Viu Derek emergindo do armário de equipamentos com a pistola de sinalização. Observou Martin traçar cursos na estação de navegação. Ele serviu por mais 3 anos antes de solicitar uma transferência para um trabalho de escritório na sede em Seattle, incapaz de enfrentar outro resgate em tempestade, outra chamada de emergência, outra chance de encontrar algo na água escura que as mentes racionais insistiam que não poderia existir. Sua esposa notou a mudança nele, a maneira como ele acordava de pesadelos gritando sobre coisas no oceano, a maneira como se recusava a ir à praia com a família, a maneira como às vezes olhava para o nada por longos minutos, com uma expressão de terror assombrado em seu rosto. Carl também nunca lhe contou a verdade. Nunca a sobrecarregou com o conhecimento do que realmente havia lá fora, nas águas profundas da costa do Oregon. O que nadava sob as ondas e subia em destroços de tempestade e atacava embarcações da guarda costeira com inteligência coordenada. Esse conhecimento era só dele para carregar, um peso que se tornava mais pesado a cada ano que passava, a cada noite que ele ficava acordado lembrando o som dos ossos de Tommy quebrando, a visão de Martin sendo empurrado para baixo da superfície, a sensação do sangue de Derek em suas mãos enquanto tentava, naqueles últimos momentos, ajudar seu amigo. Ele começou a colecionar notícias de avistamentos estranhos ao longo da costa do Pacífico, artigos sobre pescadores que relataram ter visto algo maciço
nadando perto de seus barcos, caminhantes que afirmavam ter visto grandes criaturas bípedes perto da linha d'água, pessoas que encontravam pegadas enormes na areia que não podiam ser explicadas por nenhum animal conhecido. Carl compilou esses relatórios em uma pasta que mantinha escondida em seu escritório em casa, adicionando a ela sempre que encontrava um novo relato, e às vezes, tarde da noite, ele espalhava os papéis sobre sua mesa, os estudava e se perguntava se mais alguém tinha visto o que ele tinha visto, se mais alguém carregava o mesmo conhecimento impossível. Os registros oficiais listavam a perda da lancha de salvamento 47-225 como um acidente relacionado ao clima, as mortes dos suboficiais Derek Simmons, Martin Fisher e Tommy Vasquez, como baixas em serviço de um naufrágio de embarcação durante operações de resgate em tempestade. Não havia menção a criaturas ou ataques, nenhum reconhecimento de que algo existia no oceano que não deveria existir, nenhum aviso para futuras tripulações de que poderiam encontrar algo muito mais perigoso do que o tempo ou falha mecânica. Carl compareceu aos serviços memoriais de seus companheiros de tripulação caídos, ficou ao lado de suas famílias enlutadas, aceitou seus agradecimentos por tentar salvá-los e sentiu o peso de seus segredos pressionando como um fardo físico. Ele apertou a mão da viúva de Derek, olhou em seus olhos e não pôde dizer a ela que seu marido havia morrido protegendo sua tripulação de um monstro, que seu último ato havia sido de uma coragem incrível, que ele havia lutado contra algo saído diretamente de um pesadelo para comprar a seus companheiros de equipe mais alguns segundos de vida. Ela acreditava que seu marido havia se afogado quando o barco emborcou, uma tragédia, mas compreensível, e Carl a deixou manter essa crença porque a verdade não serviria para nada, exceto para multiplicar sua dor. Os anos se passaram e a carreira de Carl na guarda costeira finalmente chegou ao fim. Aposentadoria aos 55 anos, com todos os benefícios e condecorações, e uma cerimônia onde lhe agradeceram por seu serviço. Lhe apresentaram uma bandeira e apertaram sua mão. Ele se mudou com sua esposa para uma pequena cidade no leste do Oregon, longe da costa, longe do oceano, longe de qualquer corpo d'água maior que um riacho. Ele começou a fazer marcenaria em sua aposentadoria, passando horas em sua oficina, na garagem, construindo móveis e casas de passarinho e qualquer outra coisa que mantivesse suas mãos ocupadas e sua mente ocupada com algo que não fossem memórias. Mas as memórias nunca o deixaram de verdade. Estavam sempre lá, esperando em momentos de silêncio, no espaço entre acordar e dormir, no som da chuva no telhado que o lembrava das ondas contra o casco, na escuridão da noite, quando as sombras se moviam de maneiras que faziam seu pulso acelerar. Carl às vezes ficava na janela de seu quarto e olhava para o céu noturno claro, tão diferente do caos daquela noite de novembro, e ele se lembrava dos olhos âmbar brilhando nos holofotes, das mãos maciças alcançando sua tripulação, da terrível inteligência que havia coordenado o ataque à lancha de salvamento. Ele nunca tornou sua história pública, nunca ligou para os jornais ou para as estações de televisão ou para as pessoas que faziam documentários sobre criptídeos e fenômenos inexplicáveis. Qual seria o objetivo? Seu relato seria dissecado por céticos, descartado como delírios de um homem traumatizado, usado como entretenimento por pessoas que colecionavam tais histórias como figurinhas. Sem evidências, sem corroboração, sem prova física de qualquer tipo, seu testemunho não passava de palavras. E palavras sozinhas não poderiam superar a poderosa necessidade humana de acreditar que o mundo fazia sentido, que as leis da natureza eram fixas e imutáveis, que criaturas como as que Carl havia encontrado não poderiam existir. Então, ele carregou seu conhecimento sozinho,
Um segredo terrível que o isolava, até mesmo das pessoas que mais amava, sua esposa e filhos, que sabiam que algo havia mudado nele depois daquela tempestade de novembro, mas que nunca poderiam entender o peso total do que ele havia experimentado. Ele envelheceu com esse segredo, vendo seu cabelo ficar grisalho e seu rosto se encher de rugas, sentindo seu corpo desacelerar com a passagem dos anos. Mas as memórias permaneceram nítidas e claras, preservadas em detalhes perfeitos pelo trauma que as havia gravado em sua consciência. No 10º aniversário do naufrágio da lancha de salvamento, Carl dirigiu sozinho de volta à costa do Oregon, de volta a Coos Bay, onde havia sido lotado, e ficou na praia, olhando para a água cinzenta que se estendia até o horizonte. O oceano estava calmo naquele dia, ondas suaves batendo na areia, completamente diferente do caos de sua última missão. Ele tentou reconciliar esta cena pacífica com suas memórias daquela noite, tentou acreditar que em algum lugar lá fora, sob aquelas águas tranquilas, nadavam criaturas que desafiavam a explicação, que matavam sem piedade, que possuíam inteligência e coordenação que as tornavam infinitamente mais aterrorizantes do que simples animais. Um jovem casal passou por ele na praia, rindo juntos, chapinhando na água rasa na linha da maré, completamente inconscientes de que estavam caminhando à beira de um oceano que continha horrores que eles não podiam imaginar. Carl os observou e sentiu um abismo se abrir entre ele e essas pessoas inocentes, entre aqueles que sabiam a verdade e aqueles que podiam se dar ao luxo da ignorância. Ele quis gritar para eles, avisá-los, dizer-lhes para saírem da água, mas sabia como isso soaria. Sabia que eles veriam apenas um velho louco gritando sobre monstros. Ele ficou ali até o sol começar a se pôr, observando a luz desaparecer sobre o Pacífico, e então se virou, voltou para seu carro e se afastou da costa, pelo que sabia que seria a última vez. Ele viera em busca de algum tipo de encerramento, alguma maneira de fazer as pazes com o que havia acontecido, mas encontrou apenas as mesmas perguntas que o assombravam há uma década. O que eram aquelas criaturas? De onde vieram? Quantas delas havia lá fora, nas águas profundas? Elas atacavam outros navios, outras tripulações, não deixando sobreviventes para contar a história. Alguém acreditaria na verdade, mesmo que Carl subisse em um telhado e a gritasse para o mundo? As perguntas não tinham respostas, ou pelo menos não respostas que Carl jamais encontraria, e ele aceitou essa realidade enquanto dirigia de volta para sua casa no interior do leste do Oregon. Sua história morreria com ele, se tornaria nada mais do que outro relato não confirmado no vasto catálogo de avistamentos de criptídeos e encontros com monstros que enchiam livros, sites e conversas noturnas entre os que acreditavam. Derek, Martin e Tommy permaneceriam listados como vítimas de um acidente marítimo, sua verdadeira causa de morte desconhecida para todos, exceto para o único homem que a testemunhou e sobreviveu. Carl Powell viveu mais 15 anos após aquela visita final à costa, e em todo esse tempo ele nunca falou a verdade sobre o que aconteceu naquela noite de novembro, quando a lancha de salvamento afundou. Ele levou seu segredo para o túmulo quando morreu aos 70 anos, sua esposa e filhos reunidos ao redor de sua cama de hospital, segurando suas mãos enquanto o câncer o reivindicava, assim como o oceano uma vez tentou fazer. Seu último pensamento consciente não foi sobre sua família, sua vida ou o céu que ele esperava que o aguardasse, mas sobre olhos âmbar, brilhando em holofotes, de formas maciças, se movendo através da água escura, de criaturas que existiam no espaço entre o mito e a realidade, conhecidas apenas pelos mortos e por um homem que carregou seu segredo até seu último suspiro. Os registros oficiais nunca mudaram.
A lancha de salvamento 47-225 permaneceu perdida por danos de tempestade e colisão com destroços. As mortes de 3 membros da guarda costeira permaneceram atribuídas a afogamento durante o naufrágio de uma embarcação. Nenhuma menção foi feita a criaturas ou ataques ou qualquer coisa que não pudesse ser explicada pelo tempo e pelas ondas. O oceano guardou seus segredos como sempre fez, como continuaria a fazer muito depois que a última pessoa que se lembrava de Carl Powell tivesse ela mesma passado para a história. E em algum lugar nas águas profundas da costa do Oregon, nas profundezas frias e escuras onde a luz nunca penetra e a pressão esmaga qualquer coisa não adaptada a esse ambiente, as criaturas que destruíram a lancha de salvamento continuaram sua existência. Qualquer que fosse essa existência, desconhecidas para o mundo dos humanos que construíam seus barcos, navegavam em seus oceanos e diziam a si mesmos que entendiam o mundo natural. Elas nadavam, caçavam e viviam de acordo com regras e padrões que Carl vislumbrou apenas brevemente antes que a sobrevivência se tornasse seu único foco, e permaneceram invisíveis para a ciência e o ceticismo, sua realidade confirmada apenas pelos pesadelos de um velho que morreu sem nunca pronunciar seu nome em voz alta. História 2. Eu preciso contar o que realmente aconteceu no posto de observação de Desolation Peak no verão de 2019. Guardei este segredo por 6 anos e o peso disso quase me esmagou. Perdi minha carreira no serviço florestal. Passei 18 meses em avaliação psiquiátrica. Minha esposa me deixou porque eu não conseguia explicar os pesadelos. Não conseguia dizer a ela por que acordo gritando com o som de vidro quebrando e o gemido de metal se torcendo. O relatório oficial diz que uma falha de equipamento causou o colapso da torre. O serviço florestal pagou a indenização, me aposentou por invalidez médica e deixou bem claro que qualquer desvio daquela história resultaria em consequências legais. Eles não precisaram ameaçar muito. Quem acreditaria na verdade, afinal? Mas agora, estou morrendo. Câncer de pâncreas, estágio 4. Os médicos me dão talvez 4 meses e decidi que não posso levar esse conhecimento para o túmulo. Alguém precisa saber o que realmente existe naquelas montanhas. Alguém precisa entender que o que aconteceu comigo não foi aleatório, não foi loucura e não foi falha de equipamento. O que aconteceu em Desolation Peak foi uma guerra. E eu a comecei sem nem saber. Meu nome é David Mercer e por 23 anos servi como vigia de incêndio para o Serviço Florestal dos Imersandeú, na Cordilheira North Cascade, no estado de Washington. Eu não era um contratado sazonal recém-saído da faculdade. Este era o trabalho da minha vida. Eu havia guarnecido torres em algumas das áreas selvagens mais remotas dos Estados Unidos continentais. Eu conhecia essas montanhas como um marinheiro conhece o mar. Cada humor, cada perigo, cada segredo que a floresta tentava guardar. Ou assim eu pensava. Desolation Peak fica a 1.860 metros acima do nível do mar, acessível apenas por uma trilha brutal de 13 quilômetros que sobe quase 1.400 metros a partir de Ross Lake. A torre de observação em si é um projeto clássico L4, uma cabine de vidro e madeira de 4 por 4 metros montada em uma plataforma de estrutura de aço, a 15 metros acima do cume rochoso. Em dias claros, você pode ver o Monte Baker a oeste, a montanha Rosomin ao norte e quilômetros intermináveis de floresta antiga em todas as direções. É um dos postos de serviço mais isolados de todo o sistema, sem acesso por estrada, sem sinal de celular. Apenas uma conexão de rádio com o posto de guarda florestal em Marble Mount e a consciência de que o ser humano mais próximo está a pelo menos 30 quilômetros de distância em qualquer direção. Eu amava isso. É isso que você precisa entender.
Eu me voluntariei para Desolation Peak, especificamente por causa de seu isolamento. Após 2 décadas de temporadas de incêndio, eu havia conquistado o direito de solicitar missões premium, e esta era a melhor das melhores. 6 semanas sozinho acima da linha das árvores, observando fumaça, mantendo os instrumentos meteorológicos, documentando a vida selvagem. Era monástico em sua simplicidade, meditativo. Eu subi a trilha em 15 de junho de 2019. A neve ainda estava pesada na altitude e tive que cavar os últimos 400 metros da trilha para alcançar o cume. A torre estava exatamente como eu a deixara em setembro anterior. Fechada, trancada, esperando. Passei o primeiro dia abrindo tudo, verificando os tanques de propano, testando o equipamento de rádio, verificando a fonte de alimentação dos painéis solares e do gerador eólico. Tudo funcionava perfeitamente. Eu estava equipado para uma rotação de 7 semanas. Suprimentos de comida, baterias, kit de primeiros socorros, ferramentas de manutenção, instrumentos meteorológicos, mapas topográficos, binóculos e meu equipamento pessoal. Eu também trouxe o que pensei ser um equipamento suplementar inocente. Uma câmera DSLR de alta qualidade, com uma lente teleobjetiva, um disco rígido portátil e um drone. Aquele maldito drone, foi o que começou tudo. Deixe-me explicar o que o trabalho de vigia de incêndio realmente envolve, porque o público tem noções românticas sobre isso que não são muito precisas. Sim, você observa fumaça, mas você também documenta padrões climáticos, rastreia movimentos da vida selvagem, monitora as condições das trilhas e coleta dados ambientais. O Serviço Florestal havia começado recentemente a incentivar os vigias a criar documentação multimídia, fotos, vídeos, filmagens aéreas de drones, para aprimorar seu alcance educacional e solicitações de subsídios. Eu pensei que estava sendo um funcionário modelo. As 2 primeiras semanas foram absolutamente normais. Entrei no ritmo familiar do trabalho. Acordar ao amanhecer, fazer as primeiras leituras do tempo, varrer o horizonte em busca de fumaça, preparar o café da manhã no fogão a propano, manter o equipamento, ler, observar, registrar. As vistas do pôr do sol daquela torre eram do tipo de beleza que faz você entender por que certos povos indígenas consideravam essas montanhas sagradas. Eu fotografei tudo. O brilho do alpenglow no nascer do sol em Rosomin. A maneira como o nevoeiro se assentava nos vales como uma coisa viva. As águias cavalgando as térmicas. As cabras da montanha abrindo caminho pelas faces rochosas. E eu pilotei o drone. Deus me ajude. Eu pilotei aquele drone a cada poucos dias, capturando imagens aéreas da natureza selvagem. O Serviço Florestal adorou. Eu enviava os cartões SD com o helicóptero de suprimentos a cada 2 semanas. E meu supervisor continuava enviando e-mails elogiando a qualidade da documentação. Eles usaram minhas filmagens em um vídeo promocional. Estavam falando em usar minhas fotos no novo centro de visitantes. Eu não tinha ideia de que estava sendo observado. Nenhuma ideia de que toda vez que eu enviava aquele drone zumbindo sobre o dossel da floresta, eu estava cometendo um ato de violação, uma intrusão, uma ameaça. O primeiro sinal de que algo estava errado veio em 29 de junho, 14 dias após o início da minha rotação. Acordei na minha hora habitual, pouco antes do amanhecer, e imediatamente notei algo estranho. A estação meteorológica sem fio montada na passarela externa da torre havia sido movida. Não danificada, não derrubada pelo vento, mas deliberadamente reposicionada. Alguém, ou algo, havia girado a carcaça do anemômetro 90 graus e colocado o painel solar embaixo dela, de modo que não ficasse mais voltado para o sol. Fiquei ali de ceroulas térmicas, olhando para essa impossibilidade.
A passarela fica a 15 metros do chão. A estrutura de suporte de aço da torre é projetada para impedir a escalada, metal liso e galvanizado, sem apoios para as mãos nos primeiros 6 metros. Não há como um urso ou um leão da montanha alcançar a plataforma. Até o guaxinim mais ambicioso falharia. Mas lá estava, movida, deliberadamente. Disse a mim mesmo que de alguma forma a havia esbarrado enquanto fazia as leituras na noite anterior, embora soubesse que isso era impossível. Reposicionei o equipamento e continuei meu dia, mas a estranheza daquilo me incomodava como uma farpa. Naquela noite, decidi pilotar o drone mais uma vez antes que a luz se esvaísse. Eu queria obter imagens de um pequeno lago alpino a cerca de 3 quilômetros a nordeste da torre, onde eu havia avistado o que pensei que poderiam ser mergulhões nidificando. A bateria do drone durou cerca de 20 minutos. Eu o pilotei sobre a cordilheira, desci para o vale, localizei o lago e capturei algumas belas imagens da superfície da água refletindo os picos. Eu estava voltando, trazendo o drone para casa, quando vi algo na transmissão de vídeo em tempo real que me fez prender a respiração. Movimento entre as árvores, algo grande, escuro, movendo-se com propósito. Ajustei a câmera do drone, dando zoom, mas o que quer que eu tivesse visto já havia sumido, engolido pelo dossel. Revisei a filmagem 2 vezes naquela noite e me convenci de que havia sido um alce ou talvez um urso negro. Mas no fundo do meu ser, naquela parte primitiva do cérebro que evoluiu para reconhecer predadores, eu sabia que tinha visto outra coisa. Algo que se movia de forma errada, algo grande demais e deliberado demais. Naquela noite, tive o primeiro sonho. Eu estava na torre, olhando para a floresta, e as árvores estavam cheias de olhos, centenas deles, observando, esperando. Tentei contá-los, mas eles continuavam se multiplicando, e percebi com crescente horror que os olhos não estavam nas árvores. Eles eram as árvores. A própria floresta estava me observando com uma malevolência antiga e paciente. Acordei ofegante, enrolado em meu saco de dormir, meu coração martelando. A torre estava escura, exceto pelo brilho fraco do painel de instrumentos. Tudo estava silencioso. Normal. Levantei-me, bebi um pouco de água e olhei pelas janelas para a paisagem iluminada pela lua. Nada. Apenas montanhas, floresta e estrelas. Não pilotei o drone nos 3 dias seguintes. 3 de julho. Foi quando tudo realmente começou. Acordei e encontrei arranhões recentes nas janelas da torre. Sulcos longos e deliberados no vidro, como se alguém tivesse arrastado algo com uma borda afiada pela superfície em linhas paralelas. 4 linhas. Cada uma com cerca de 20 centímetros de comprimento. Os arranhões estavam na janela voltada para o norte, 15 metros acima do solo. Examinei-os por 1 hora inteira, tentando encontrar uma explicação racional. Um galho soprado contra o vidro durante a noite? Mas não havia árvores altas o suficiente nesta elevação. E os arranhões eram uniformes demais, deliberados demais. Expansão do gelo? Estação errada, padrão errado. Eu já tinha visto danos de gelo antes. Não era isso. Pareciam marcas de garras. Chamei Marble Mount pelo rádio. Minha supervisora, Karen Bridger, estava no serviço florestal há 30 anos. Ela já tinha ouvido de tudo. Desolation Peak, aqui é Marble Mount. Prossiga, Dave. Karen, tenho algo estranho aqui. Arranhões nas janelas da torre, profundos. Crepitação da estática. Danos de animais? Essa é a questão. Os arranhões estão a 15 metros do chão. Pausa mais longa desta vez. Algum sinal de dano estrutural? A integridade da torre está comprometida? Negativo. Todo o resto está normal. Apenas essas marcas. Documente com fotos e inclua em seu relatório semanal. Provavelmente estresse de expansão, contração no vidro, criando microfraturas que captaram a luz no ângulo certo. Nada com que se preocupar. Mas a voz dela
tinha aquela qualidade cuidadosa e neutra que as pessoas usam quando não estão dizendo tudo o que estão pensando. Entendido, eu disse. Desolation Peak, câmbio final. Tirei as fotos, medi os arranhões, anotei tudo em meu diário com o tipo de detalhe obsessivo que, olhando para trás agora, sugere que eu já sabia, em algum nível, que isso era importante, que isso era evidência. Naquela tarde, cometi meu erro fatal. Pilotei o drone novamente. Disse a mim mesmo que estava apenas fazendo meu trabalho, que precisava documentar os danos dos arranhões de múltiplos ângulos, que o serviço florestal esperava filmagens aéreas regulares. Tudo mentira. A verdade é que aqueles arranhões me haviam perturbado e eu queria ver o que havia lá fora naquelas árvores. Eu queria provar a mim mesmo que não havia nada a temer. Pilotei o drone em círculos crescentes ao redor da torre, varrendo o dossel da floresta com a câmera. A filmagem não mostrou nada incomum. Árvores, rocha, uma clareira ocasional. Normal. Mas quando trouxe o drone de volta e revisei a gravação completa, encontrei algo nos últimos 30 segundos. Pouco antes de eu ter iniciado o comando de retorno, o drone havia capturado algo na borda do quadro. Uma estrutura, não uma formação natural. Não uma árvore caída ou um afloramento rochoso. Um abrigo deliberadamente construído com galhos e cascas, erguido contra o lado protegido de uma rocha maciça a cerca de 400 metros da torre. A estrutura era aproximadamente cônica, talvez com 3 metros de altura, com uma abertura voltada para longe do vento predominante. A construção era sofisticada, galhos entrelaçados criando uma trama apertada que repeliria a chuva, com peças maiores formando uma estrutura sólida. Eu já tinha visto muitos abrigos de vida selvagem em minha carreira. Ursos às vezes criam camas diurnas. Cervos se abrigam em locais protegidos, mas isso era diferente. Isso mostrava planejamento, engenharia, inteligência. Senti frio, apesar da tarde quente de julho. Chamei Marble Mount novamente. Karen, tenho o que parece ser um grande abrigo de animal ou possivelmente uma estrutura abandonada nas coordenadas. Eu as li do meu GPS. Dave, não há estruturas nessa área. Você está em área selvagem designada, sem construções, sem acampamentos, nada a menos de 10 quilômetros de sua posição. Eu sei, mas tenho em vídeo. É definitivamente feito pelo homem. Ou por algo. Aquela pausa novamente. Mais longa desta vez. Envie a filmagem com a próxima entrega de suprimentos. Vamos dar uma olhada. Mas, Dave, você não está vendo nenhuma fumaça aí, está? Algum sinal de estresse ambiental? Levei um momento para entender o que ela realmente estava perguntando. Ela queria saber se eu estava alucinando por envenenamento por monóxido de carbono, mal de altitude ou psicose induzida pelo isolamento. Estou bem, Karen. Saúde física e mental estão boas. Isso é real. Ok, inclua em seu relatório. Marble Mount, câmbio final. Não dormi bem naquela noite. Fiquei pensando naquele abrigo, nos arranhões na janela e na coisa que eu havia vislumbrado se movendo entre as árvores. Continuei dizendo a mim mesmo que havia uma explicação lógica, talvez um eremita ou um sobrevivencialista vivendo ilegalmente na natureza, talvez uma equipe de pesquisa sobre a qual eu não havia sido informado. Talvez. Por volta das 2 da manhã, ouvi a primeira batida. Veio do norte, de algum lugar lá embaixo nas árvores, abaixo do cume rochoso. Um estalo agudo e alto, madeira com madeira, deliberado e rítmico. Toque. 5 segundos de silêncio. Toque. Toque. Sentei-me em meu saco de dormir, completamente acordado. Em 2 décadas de trabalho como vigia, eu tinha ouvido muitos sons noturnos da floresta. Queda de galhos, alces no cio, até ursos trabalhando em árvores mortas para pegar larvas. Isso não era nada disso. Isso era comunicação. Toque. Desta vez, do lado oeste. Toque, 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 do leste.
Eles estavam cercando a torre. Peguei minha lanterna e fui até as janelas, projetando o feixe na escuridão. A luz penetrou talvez 20 metros antes de ser engolida pela noite. Eu não conseguia ver nada além de rocha e as formas retorcidas das árvores de alta altitude, mas me senti observado. Aquele instinto primitivo de animal de presa gritava para mim que eu estava sendo observado por múltiplos alguéns, avaliado, estudado. As batidas continuaram esporadicamente pela próxima hora, sempre de direções diferentes, sempre aquele mesmo ritmo deliberado. Tentei cronometrar o padrão, prever a próxima batida, mas não consegui encontrar nenhuma consistência além da clara intenção por trás dela. Isso não era aleatório, isso era deliberado. Eram eles, e eu já estava pensando nisso como eles, já reconhecendo que havia mais de um, me fazendo saber que estavam lá, tornando sua presença conhecida. Quando o amanhecer finalmente chegou, eu estava exausto, aterrorizado e ainda tentando me convencer de que havia uma explicação racional. Chamei Marble Mount assim que o sol nasceu. Karen, tive fenômenos acústicos incomuns na noite passada. Sons repetitivos de batidas de múltiplos locais ao redor da torre. Padrão rítmico, aproximadamente a cada 5 a 15 minutos, entre 2 e 3:30 da manhã. Pica-pau? Negativo. Muito alto. Padrão errado. E do nível do solo, não das árvores. Outra daquelas pausas. Dave, vou perguntar de novo. Como você está se sentindo? Está sentindo algum sintoma? Dores de cabeça, náusea, confusão? Estou bem. Isso não é mal de altitude. Isso não é psicose de isolamento. Algo está aqui fora. Que tipo de algo? E aí estava. A pergunta que eu não podia responder sem parecer louco. Eu não sei, finalmente disse, mas gostaria de documentar. Se isso continuar, posso solicitar uma extração antecipada. Anotado. Temos um helicóptero de suprimentos agendado para 7 de julho. São 4 dias. Você consegue aguentar mais 4 dias? Eu conseguiria. Naquele momento, parado na torre de vidro com o sol da manhã entrando pelas janelas arranhadas, olhando para quilômetros de floresta pacífica, parecia absurdo ter medo. Sim, eu disse. 4 dias está bom. Não pilotei o drone naquele dia, nem no seguinte. Fiquei na torre, fiz meu trabalho, observei a fumaça, tentei ignorar a crescente sensação de que eu era um espécime em um frasco sendo examinado por algo vasto e paciente. 5 de julho, a noite do primeiro cerco. Comecei a manter uma lanterna Maglite potente ao lado do meu saco de dormir. Movi o machado de incêndio de seu suporte perto da porta para o alcance do meu braço de onde eu dormia. Precauções ridículas para uma torre a 15 metros de altura. Mas eu não conseguia me livrar da sensação de que precisava estar pronto para algo. Exatamente às 11 da noite, eu sei porque estava olhando o relógio, incapaz de dormir, a torre tremeu. Não um tremor de terremoto, não de vento. Foi um solavanco agudo e violento que sacudiu as janelas em suas molduras e derrubou minha garrafa de água do balcão. Parecia que alguém havia atingido a estrutura de suporte com um ariete. Pulei, peguei a lanterna e corri para a janela. Foi quando eu os vi. Havia 7 deles. 7 figuras maciças em um círculo irregular ao redor da base da torre, bem na borda onde o feixe da minha lanterna podia alcançar. Eles eram enormes, 2,5 metros, talvez 3 de altura, com ombros tão largos que pareciam capazes de arrancar as vigas de suporte com as próprias mãos. Eles estavam cobertos por pelos escuros, marrom avermelhados no feixe da lanterna, e ficavam em 2 pernas como homens. Mas não eram homens. Não podiam ser homens. As proporções estavam todas erradas. Os braços muito longos, as cabeças maciças e com crista, a postura de alguma forma humana e totalmente alienígena. E eles estavam olhando para mim. 7 rostos virados para a torre. 7 pares de olhos refletindo o feixe da lanterna como olhos de animais, mas a inteligência por trás daqueles olhos não era nada como a de um animal. Passei minha vida nessas montanhas.
Vi ursos de perto, leões da montanha, lobos. Observei alces, veados e todo tipo de predador e presa que este ecossistema continha. Estes eram algo totalmente diferente. Um deles, o maior, parado diretamente ao norte da torre, levantou o braço e apontou para mim. Um gesto deliberado e inconfundível. Então abriu a boca e fez um som que ouvirei em meus pesadelos até o dia em que morrer. Não foi um rugido, não foi um grito, foi um uivo, mas com uma modulação e complexidade que sugeriam linguagem. O som subia e descia em padrões distintos, e os outros 6 se juntaram, criando um coro que ecoou pelos picos circundantes. Então, eles atacaram a torre. 3 deles começaram a sacudir as vigas de suporte com força coordenada, enquanto os outros começaram a atirar pedras. Não um arremesso aleatório, arremessos calculados e direcionados, projetados para atingir pontos específicos na estrutura. As pedras variavam do tamanho de bolas de beisebol ao tamanho de melões e atingiam com uma precisão terrível. A torre balançou. Eu já tinha sentido o vento sacudir a estrutura antes, mas nunca assim. Isso era força direcionada, violência planejada. Peguei o rádio. Marble Mount, aqui é Desolation Peak, emergência, estou sob ataque, preciso de evacuação imediata. Estática. Então a voz de Karen sonolenta e alarmada. Desolation Peak, repita. Estou sob ataque. Há criaturas, 7 delas, estão sacudindo a torre, atirando pedras. Eu preciso... Uma pedra atingiu a janela norte. Não com força suficiente para quebrar o vidro reforçado, mas o suficiente para espalhar uma teia de aranha de rachaduras pela superfície. Desolation Peak. Que tipo de criaturas? Ursos. Dave, são animais? Não são ursos. Não são nenhum tipo de animal. São... Eu não conseguia dizer. Não conseguia me forçar a dizer a palavra que gritava em minha mente. Sasquatch. Bigfoot. As criaturas que não deveriam existir. Outra pedra. A janela leste rachou. Eles estão atacando a estrutura. As janelas estão quebrando. Solicito extração imediata por helicóptero. Negativo para helicóptero, Desolation Peak. Não podemos autorizar voo noturno em terreno montanhoso. A primeira extração disponível é ao amanhecer. Repito, a primeira extração disponível é ao amanhecer. Você consegue se proteger dentro da torre? A torre tremeu novamente, mais forte desta vez. Algo na estrutura de suporte gemeu. Um som metálico e profundo que sugeria o desenvolvimento de fraturas por estresse. A torre não está segura. Eles estão tentando derrubá-la. Dave, ouça-me. Você precisa avaliar o nível real da ameaça. Você está em perigo imediato de colapso da torre? Eu estava. Olhei para a estrutura de suporte, tentando pensar como um engenheiro em vez de um animal aterrorizado. A torre foi projetada para suportar ventos de 100 km por hora. As vigas de suporte eram de aço, fixadas em sapatas de concreto. Mesmo com 7 seres incrivelmente fortes a sacudindo, a torre deveria aguentar. Deveria. Nível de ameaça incerto, consegui dizer. A torre está provavelmente estável, mas eles ainda estão atacando. Aguarde. Estou reportando isso para cima. Teremos um helicóptero em sua posição ao amanhecer. São 6 horas. Você consegue aguentar por 6 horas? O arremesso de pedras havia parado. Arrisquei olhar pela janela novamente. Eles ainda estavam lá, todos os 7, mas haviam parado de atacar. Estavam em seu círculo, olhando para mim, e o maior fez aquele som uivante novamente. Desta vez, o padrão era diferente, mais curto, quase como uma pergunta. Dave, você consegue aguentar? Sim, eu disse. Sim, eu consigo. Ok, fique no rádio. Vou entrar em contato com... A maior criatura pegou uma pedra do tamanho de uma bola de basquete e a arremessou para cima. O arremesso foi impossível. Eu o revi em minha mente 1000 vezes e ainda desafia a crença.
Aquela pedra viajou mais de 15 metros verticalmente e atingiu a plataforma da torre diretamente sob a cabine com um estrondo que fez meus dentes tremerem. Foi uma demonstração, uma mensagem. Eu poderia te atingir se quisesse. Eu escolho não o fazer, ainda. Meu Deus! A voz de Karen no rádio. O que foi isso? Eles estão se comunicando. Acho que estão tentando me dizer algo. Dave, preciso que você ouça com muita atenção. Sejam lá o que forem essas coisas, não tente comunicação. Não as provoque. Fique dentro da torre e espere pela extração, entendido? Entendido. Mas eu não conseguia parar de observá-los. E eles não conseguiam parar de me observar. Ficamos assim por talvez 10 minutos. Predador e presa, exceto que eu não sabia dizer qual era qual. Então, como se respondessem a algum sinal que eu não podia perceber, eles se dissolveram de volta na escuridão. Em um momento estavam lá. No seguinte, haviam sumido, engolidos pela floresta noturna, como se nunca tivessem existido. Passei o resto da noite com todas as luzes da torre acesas, o rádio ativo, o machado de incêndio no meu colo. Documentei tudo o que conseguia lembrar em meu diário. Tirei fotografias das janelas rachadas, medi os arranhões, registrei cada detalhe. Não fechei os olhos. O amanhecer chegou eventualmente, como sempre chega. As montanhas emergiram da escuridão em camadas. Primeiro os picos altos captando a luz inicial, depois as cordilheiras e finalmente os vales abaixo. Lindo, sereno, totalmente em desacordo com o terror da noite. O helicóptero chegou às 6h45 da manhã. Observei-o se aproximar do sul, um Bell 407 do Serviço Florestal pintado no familiar padrão verde e branco. Nunca fiquei tão feliz em ver um helicóptero na minha vida. Eu ia para casa. Eu ia sair dali. O helicóptero não pousou. Não podia. Não há heliponto em Desolation Peak, apenas o cume rochoso e a torre. Mas ele pairou perto, e eu pude ver duas pessoas dentro, o piloto e a própria Karen, me olhando com binóculos. O rádio crepitou. Desolation Peak, Marble Mount. Estamos na posição. Você vê algum sinal dos intrusos? Vasculhei a floresta. Nada. Apenas árvores, rocha e a luz da manhã. Negativo. Eles se retiraram por volta das 3 da manhã. Entendido. Vamos fazer uma varredura no perímetro. Depois, vamos lançar o arnês de resgate. Fique pronto. O helicóptero se afastou, começando um amplo círculo ao redor da torre. Observei-o através das janelas rachadas, acompanhando seu progresso. Ele completou um circuito completo, depois começou 1 segundo, voando mais baixo desta vez, mais perto da linha das árvores. Foi quando vi o movimento. Abaixo da torre, talvez a 100 metros pela encosta, algo grande se movia entre as árvores. Depois outro, depois mais 3. Eles estavam cercando a trajetória de voo do helicóptero, rastreando-o, e percebi com um horror gelado que eles estiveram lá o tempo todo, observando, esperando. Karen, eles ainda estão aqui, abaixo da linha das árvores. Eles estão... O helicóptero virou bruscamente para a direita. E a voz de Karen veio aguda e assustada. Nós os vemos. Meu Deus, Dave, quantos são? Eu contei. 7 visíveis nas árvores. Não, 9, não. Mais estavam emergindo da floresta. 1 dúzia, 15. Eles estavam por toda a base da torre, por toda a floresta circundante. Não 7, não um pequeno grupo. Isso era uma tribo, uma comunidade. E todos eles estavam olhando para o helicóptero. O maior, aquele que eu tinha visto na noite anterior, saiu das árvores para uma pequena clareira. Ele ficou ali em plena luz do dia, e eu tive minha primeira visão clara do que estava enfrentando. 3 metros de altura facilmente, maciçamente construído, com ombros que pareciam capazes de levantar um carro. Pelo marrom avermelhado escuro, cobrindo a maior parte de seu corpo, mas o rosto estava parcialmente nu, mostrando uma pele coriácea e feições que eram um híbrido de pesadelo, entre humano e macaco.
A arcada supraciliar era proeminente, a mandíbula maciça, mas os olhos eram completamente humanos, inteligentes, conscientes, furiosos. Ele olhou para o helicóptero, depois olhou diretamente para a torre, diretamente para mim, e ergueu ambos os braços acima da cabeça. O gesto era inconfundível. Vão embora, agora. Karen, você precisa sair daqui. Eles não te querem aqui. Não vamos te deixar. Você tem que ir, são muitos. Se eles decidirem atacar o helicóptero... Não terminei a frase, não precisei. Um helicóptero é vulnerável de maneiras que uma estrutura terrestre não é. Uma pedra atirada nos rotores poderia derrubá-lo, e essas criaturas podiam atirar pedras. Vamos tentar pousar no cume. Podemos te tirar a pé se... Não, gritei no rádio. Não pousem. Eles vão prender vocês aqui. Apenas vão. Eu vou dar um jeito. Dave, Karen, por favor. Se eles derrubarem o helicóptero, nós dois morreremos. Estou seguro na torre. Eles poderiam ter me matado na noite passada e não o fizeram. Eles não estão tentando me matar. Estão tentando me fazer ir embora. Mas se você pousar esse helicóptero, se você descer aqui, eles podem ver isso como uma invasão. Por favor, apenas vá. O silêncio do outro lado durou talvez 5 segundos. Pareceu 1 hora. Entendido? Karen finalmente disse. Estamos nos retirando. Mas Dave, ouça-me. Vamos voltar com a polícia, talvez com a guarda florestal, talvez até com a maldita guarda nacional, se for preciso. Você não vai ficar nessa torre com essas coisas. Nós vamos te tirar daí. Pode levar um dia para organizar, mas nós vamos voltar. Você entende? Eu entendia. Eu entendia que ela ia trazer homens armados para estas montanhas. Eu entendia que haveria holofotes e armas de tranquilizantes e provavelmente armas letais como backup. Eu entendia que fossem o que fossem essas criaturas, seu segredo estava prestes a ser exposto. Eu entendia que eu havia destruído algo antigo e precioso apenas por estar aqui. Eu entendo, disse eu. O helicóptero se afastou e seguiu para o sul. Observei-o ir até desaparecer atrás da cordilheira. Então olhei para a floresta, onde 15 figuras maciças estavam me observando, esperando. O maior ergueu o braço e apontou para mim novamente. Em seguida, apontou montanha abaixo. A mensagem era clara. Vá embora enquanto pode. Então, eles se foram, desaparecendo de volta nas árvores com um silêncio impossível. Passei o resto do dia 5 de julho em um estado de choque entorpecido, tentando processar o que tinha visto. Minha formação científica, tenho um diploma em engenharia florestal e ciências ambientais, continuava tentando categorizar o que eu havia testemunhado. Nova espécie de grande primata, população sobrevivente de Gigantopithecus, remanescente de Homo heidelbergensis. Nada se encaixava. Essas criaturas mostravam uso de ferramentas, comunicação complexa, planejamento estratégico e organização social que sugeriam uma inteligência igual ou superior a 2 humanos. Eram pessoas, não animais, não criaturas, pessoas. E eu havia invadido a casa delas com minhas câmeras, meu drone e minha estúpida e arrogante suposição de que esta natureza selvagem estava vazia, que estas montanhas pertenciam ao serviço florestal e ao povo americano e a quem quer que tivesse as licenças certas. O drone, meu Deus, o drone. Recuperei as filmagens que havia capturado nas últimas 2 semanas e as assisti com novos olhos. Quantas vezes eu havia pilotado aquele zumbido, aquele pedaço de tecnologia sobre suas casas, suas famílias, seus filhos. Encontrei em uma gravação de 27 de junho. 37 segundos de filmagem que eu tinha olhado uma vez e descartado. O drone estava voltando de um circuito sobre o Vale Oriental quando passou por uma pequena clareira perto de um riacho. Na clareira, parcialmente obscurecidas pelas sombras, havia 4 figuras. 2 grandes, 2 pequenas. Uma família.
As duas figuras grandes imediatamente se moveram para proteger as menores e uma delas pegou o que parecia ser um galho grosso. O drone continuou e eu não pensei nada sobre isso, mas agora eu podia ver o que tinha perdido. O terror em suas posturas, o abraço protetor, a arma erguida contra uma coisa voadora estranha invadindo seu espaço. Eu estava zumbindo sobre suas casas como um invasor alienígena em um filme de ficção científica e eles já estavam de saco cheio. Eles vieram para me fazer parar. Sentei-me na torre e chorei. Não tenho vergonha de admitir. Chorei por minha própria estupidez e arrogância. Chorei pelo medo que causei. E chorei porque sabia que quando Karen voltasse com sua equipe de resgate, tudo mudaria para essas pessoas. Seu segredo seria revelado. O mundo viria procurá-los. Foi quando tomei minha decisão. Eu sabia exatamente o que tinha que fazer e provavelmente me custaria tudo, mas era a única maneira de protegê-los. Passei o resto do dia me preparando. Reuni cada peça de equipamento eletrônico na torre. O drone, as câmeras, os discos rígidos, os cartões SD, até meu telefone pessoal. Tudo o que continha imagens ou dados sobre estas montanhas e as criaturas que viviam aqui. Empilhei tudo no centro do chão da cabine. Então peguei o rádio. Marble Mount, aqui é Desolation Peak. Desolation Peak, prossiga. Qual é a sua situação? A situação está comprometida. Estive revisando os dados e acho que estive sofrendo de envenenamento por monóxido de carbono. O aquecedor a propano tem apresentado problemas. Tenho tido alucinações. Não havia criaturas. Eu estava vendo coisas que não estavam lá. Silêncio do outro lado. Silêncio longo e avaliativo. Dave, esta manhã nós vimos distorção de calor e sombras, talvez ursos. Não sei, Karen. Mas estive respirando ar ruim por 2 semanas. Preciso de avaliação médica, não de uma operação de resgate. Apenas envie o helicóptero de suprimentos amanhã como programado. Vou descer com eles. Nenhuma extração de emergência necessária. Nenhuma polícia. Apenas uma avaliação médica tranquila e um tempo de folga. Você tem certeza? Tenho certeza. Estou envergonhado, honestamente. Assustei todo mundo por nada. Outra pausa. Então, ok. Manteremos a entrega de suprimentos programada para o dia 7. Mas, Dave, se você tiver mais algum sintoma, qualquer coisa, ligue imediatamente, entendido? Entendido. Desolation Peak. Câmbio final. Desliguei o rádio. Então peguei o machado de incêndio e destruí cada peça de equipamento eletrônico que eu possuía. Esmaguei as câmeras, esmaguei os discos rígidos, despedacei o drone em pedaços e depois despedacei os pedaços. Peguei os cartões SD e os dobrei até quebrarem. Quebrei tudo em pequenos fragmentos e joguei esses fragmentos da torre em todas as direções, espalhando-os pelo cume rochoso e pelas árvores abaixo. 3 anos de fotografias, milhares de dólares em equipamento. Toda a minha documentação destas montanhas desapareceu. Quando terminei, me senti mais leve do que nos últimos dias. O dia 6 de julho passou tranquilamente, sem batidas, sem pedras, sem cerco. A floresta estava pacífica e me perguntei se eles sabiam de alguma forma o que eu tinha feito. Se podiam entender que eu havia escolhido proteger seu segredo. Naquela noite, minha última noite na torre, não consegui dormir. Sentei-me perto da janela, olhando para as montanhas iluminadas pela lua, e pensei em como devia ser eles. Viver escondido, temer a descoberta, saber que sua espécie inteira poderia ser destruída se as pessoas erradas descobrissem que você existe. Por volta das 2 da manhã, vi uma única figura emergir das árvores. O maior, o líder. Ele ficou na base da torre olhando para mim e nos observamos por talvez 5 minutos. Sem agressão, sem ameaça. Apenas 2 seres inteligentes se reconhecendo através de um vasto abismo de espécies e experiências. Então ele colocou algo no chão. Não consegui ver o que era.
e desapareceu de volta na floresta. De manhã, desci a trilha antes que o helicóptero de suprimentos chegasse. Não queria estar no cume quando eles chegassem. Não queria responder a perguntas sobre o equipamento destruído, ou as janelas arranhadas, ou qualquer outra coisa. Na base da torre, encontrei o que a criatura havia deixado: um pequeno monte de pedras cuidadosamente empilhadas. Ao lado, dispostas em um padrão deliberado demais para ser aleatório, estavam 5 grandes pinhas arranjadas em uma linha reta. Fiquei ali por um longo tempo, olhando para este presente, mensagem ou memorial. Ainda não sei qual. Então peguei uma das pinhas e a coloquei no bolso. A única evidência que guardei. A investigação oficial concluiu que eu havia sofrido envenenamento por monóxido de carbono de um aquecedor a propano defeituoso. Eles encontraram meu equipamento destruído e teorizaram que eu tive um surto psicótico. A avaliação psiquiátrica me considerou competente, mas recomendou a aposentadoria antecipada. O serviço florestal concordou com todos os benefícios médicos. Eles nunca enviaram mais ninguém para Desolation Peak. A torre foi desativada em 2020, oficialmente devido a restrições orçamentárias. Eu sei a verdade, eu sei o que há naquelas montanhas, e o serviço florestal, ou pelo menos algumas pessoas no serviço florestal também sabem. Eles sempre souberam e escolheram manter o segredo. Eu mantenho a pinha na minha mesa. Olho para ela todos os dias e me lembro da inteligência naqueles olhos, a família na clareira, o cuidadoso monte de pedras, a escolha que eles fizeram de não me machucar, embora pudessem, a escolha que eu fiz de protegê-los, embora tenha me custado minha carreira. Foi a escolha certa? Não sei. Penso nisso constantemente. Se eu tivesse guardado as evidências, se tivesse documentado tudo, talvez pudesse tê-los ajudado. Talvez pudesse haver uma maneira de protegê-los oficialmente, de designar seu território como habitat protegido, de garantir sua sobrevivência. Mas eu li a história. Sei o que os humanos fazem quando descobrem algo raro e único. Nós o estudamos, capturamos, enjaulamos, exibimos. Mesmo com as melhores intenções, nós o destruímos. Existem talvez 1000 deles restantes no mundo, espalhados pelas áreas selvagens mais remotas do noroeste do Pacífico. Talvez menos. Eles estão morrendo, desaparecendo lentamente, e não há nada que eu possa fazer para impedir. O mundo está encolhendo. As florestas estão diminuindo. Eles não têm mais onde se esconder. O câncer vai me levar em alguns meses. Antes de ir, eu precisava que alguém soubesse a verdade. Não sobre se o Bigfoot é real. Essa pergunta está respondida e é irrelevante. Mas sobre o que eles são. Eles não são monstros, não são animais, não são lendas. Eles são pessoas. Um tipo diferente de pessoas, mas pessoas mesmo assim. Eles merecem a mesma dignidade e respeito que daríamos a qualquer cultura em extinção. Eles merecem ser deixados em paz. Se você algum dia se encontrar naquelas montanhas e vir algo que não se encaixa bem, que se move de forma errada, que te observa com olhos inteligentes demais, não procure por provas, não tire fotos, não tente fazer contato, apenas os deixem em paz. É o mínimo que podemos fazer, depois de tudo o que já tiramos deles. Meu nome é David Mercer e esta é a verdade sobre Desolation Peak. Sinto muito por não ter conseguido salvá-los, mas eu tentei.